Se eu te perguntar com honestidade brutal, o que a religião persegue quando persegue um místico, não é só uma pessoa, não é só uma ideia, é uma coisa muito mais perigosa, a possibilidade de alguém encontrar o sagrado sem pedir permissão, porque quando alguém diz eu vi, eu senti, eu experimentei, não como teatro, mas como verdade íntima, isso muda o jogo. O místico não está apenas acreditando, ele está queimando por dentro. E diante desse fogo, muita gente não sente inspiração, sente ameaça. E eu digo isso com autoridade por um motivo simples. Quando você estuda a história das religiões, teologia e psicologia do sagrado, você percebe um padrão repetido, quase matemático. Toda instituição espiritual precisa de unidade. Unidade precisa de regras. Regras precisam de fronteiras. E fronteiras, cedo ou tarde, precisam de guardas. Agora, aqui está o ponto que muita gente não quer encarar. A perseguição raramente começa como ódio a Deus. Ela começa como proteção. Proteção da doutrina, proteção do rebanho, proteção da ordem. Só que, em nome de proteger, muitas vezes o sistema vira uma fortaleza. E o fogo vira suspeito. Deixa eu te colocar numa cena rápida. Imagina uma igreja silenciosa, tudo impecável, cada gesto previsto. E então entra alguém, tremendo, não de medo, mas de verdade. A pessoa não quer discutir dogma. Ela quer falar de uma experiência que não cabe em frase pronta. E o que acontece? O ambiente fica tenso. Porque o fogo tem esse problema. Ele ilumina. E ao iluminar, ele denuncia. Agora a pergunta que eu quero que você guarde, porque ela vai atravessar o vídeo inteiro. Se a fé é viva, por que tanta coisa viva foi tratada como perigo? E eu já te prometo uma recompensa clara lá no final. Um teste simples de 3 perguntas. Please, um mini ritual de 1 minuto para você identificar, na sua própria vida, se você está vivendo fogo sagrado ou só defendendo cinzas. Antes de seguir, comenta aqui embaixo uma frase. Só uma. Eu quero o fogo, não as cinzas. Isso me ajuda a entender que você está nesse nível de conversa. Agora vem a virada. Existe uma linha invisível que separa a fé viva de controle espiritual. E ela é mais sutil do que parece. No próximo capítulo, eu te mostro exatamente como essa linha nasce e por que quase todo mundo cruza sem perceber. Talvez você já tenha percebido uma coisa estranha. Quanto mais medo uma comunidade tem de se perder, mais rígida ela se torna. E sem perceber, algo que começou como busca por Deus vira outra coisa. Um sistema inteiro dedicado a evitar qualquer surpresa. Toda religião, como qualquer grupo humano, precisa de um mínimo de ordem. Alguém precisa ensinar, alguém precisa cuidar, alguém precisa dizer: isso faz sentido, isso aqui nos divide. Até aí tudo bem. O problema começa quando essa necessidade legítima de ordem se transforma em medo crônico do imprevisível. Pensa comigo. Se Deus é vivo, a experiência com Ele também é viva. Ela não cabe sempre nas mesmas frases, nos mesmos gestos, no mesmo roteiro. Só que a instituição, para se manter de pé, precisa de previsibilidade, de ritos repetidos, respostas claras, estruturas que não mudam todo dia. E aí nasce a tensão. O sagrado como fogo em movimento. E o sagrado como cinza organizada. O fogo é o momento em que alguém se percebe tocado de verdade. Uma oração que não foi automática. Um silêncio que mudou a pessoa por dentro. Um encontro que virou ponto de virada. A cinza é a memória desse fogo. A doutrina, o rito, o costume, as paredes, o calendário. A cinza guarda. O fogo transforma. A tragédia começa quando a cinza se declara mais sagrada que o fogo. Quando a estrutura passa a ser defendida com mais paixão do que a própria verdade que um dia a gerou. Quando a pergunta silenciosa deixa de ser onde Deus está e vira quem está ameaçando o que a gente já sabe. Você já viu isso fora do contexto religioso? Uma família que confunde amor com regra rígida. Aqui sempre foi assim. Uma empresa que prefere obedientes esgotados a pessoas criativas. Um relacionamento em que, para manter a paz, ninguém fala o que sente.
Por baixo de tudo, o mesmo mecanismo. Em vez de confiar na vida, confia-se na fortaleza. E é aqui que aquela linha invisível começa a se desenhar dentro da gente. Quando o cuidado espiritual vira controle, quando o vamos caminhar juntos vira não ouse sair da fila. Essa linha não aparece no papel, nem nos dogmas oficiais. Ela aparece no tom, nos olhares, na forma como dúvidas são recebidas, na maneira como a experiência pessoal é acolhida ou silenciada. Se enquanto eu falo, alguma parte da sua história começa a latejar, uma comunidade, uma igreja, uma relação que preferiu cinzas ao fogo, não ignora isso. Reconhecer essa linha já é metade do caminho da recompensa que eu te prometi. Lá no final, você vai poder enxergar com muita clareza em que ponto da sua vida você está vivendo fogo e onde está defendendo ruínas. Se isso está abrindo alguma ficha aí dentro, faz duas coisas. Primeiro, respira fundo. Segundo, já deixa o like e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que também sente, mas ainda não encontrou palavras. Isso ajuda o conteúdo a chegar em quem precisa. No próximo capítulo, a gente sai da abstração e entra na história concreta. Um homem que ousou enxergar o divino num universo infinito e pagou com o corpo na fogueira. A história de Giordano Bruno não é só um episódio sombrio do passado. É um espelho perturbador do que acontece quando o fogo se recusa a caber na fortaleza. Imagina uma praça em Roma, começo do século XVII. Campo de Fiore ainda não é cartão postal. É palco. No centro, uma fogueira preparada com cuidado, quase como se fosse um ritual. E à frente dela, um homem que, até o último instante, se recusou a negar o que tinha visto por dentro. Esse homem é Giordano Bruno. Muita gente lembra dele só como o herege queimado pela igreja. Mas se a gente para e olha com calma, a história dele é uma espécie de radiografia da nossa pergunta central. Por que místicos, visionários e buscadores da experiência direta do divino acabam entrando em rota de colisão com estruturas religiosas? Bruno não era apenas um rebelde intelectual. Ele era um frade dominicano que começou dentro da própria estrutura. Foi estudando, rezando, debatendo, que ele começou a perceber fissuras. E se o universo não fosse um palco pequeno, fechado, com Deus lá em cima e a gente aqui embaixo? E se o universo fosse infinito? E se existissem incontáveis mundos, também habitados, também tocados pelo mistério? Nos seus escritos, como Dell'Infinito, Universo, I Mondi e Della Causa, Principio et Uno, Bruno ousou dizer algo que, até hoje, mexe com a nossa cabeça. Que o divino não está preso a uma única forma, a um único lugar, a uma única leitura. Que o cosmos inteiro poderia ser expressão de um mesmo princípio vivo. Não é só cosmologia, é espiritualidade em escala cósmica. Agora, pensa no impacto disso numa instituição que se via como centro exclusivo da verdade. Se o universo é infinito, nenhum templo esgota o sagrado. Nenhuma bula papal tem a última palavra sobre o mistério. Nenhuma autoridade humana pode controlar completamente o acesso ao divino. Percebe o tamanho da ameaça? Por isso é importante ser honesto. Bruno não foi condenado apenas por fazer perguntas científicas. Ele foi julgado por um conjunto de ideias teológicas, filosóficas e espirituais que, na visão dos seus acusadores, rompiam as fronteiras da doutrina. No fim, a fogueira que queimou seu corpo funcionou como um recado. Há linhas que não podem ser cruzadas, mas há um detalhe que quase nunca é dito e que nos interessa muito aqui. Talvez o que mais assustasse não fosse só o conteúdo das ideias de Bruno, mas o tipo de liberdade interior que elas revelavam. Ele falava com a tranquilidade de quem tinha visto algo, e por isso não conseguia mais voltar para o quadrado anterior. Esse é o ponto em que o místico deixa de ser um professor difícil e passa a ser percebido como um corpo inflamável dentro da fortaleza. Algumas ideias não são proibidas por serem falsas. São proibidas porque tornam você impossível de domesticar. Se em algum nível você sente esse conflito dentro de si, entre o conforto de um universo pequeno e a vertigem de um universo aberto, fica comigo.
Lembra da recompensa que eu te prometi. Até o final você vai ter um teste simples para enxergar em que ponto da sua vida você ainda está se encolhendo para caber e onde o seu fogo já não aceita gaiola. Se esse capítulo te tocou, salva o vídeo e manda para alguém que já sofreu por pensar além da conta. Às vezes o que chamaram de rebeldia era só sede de infinito. No próximo capítulo, a gente sai do universo lá fora e entra num outro tipo de abismo. O abismo interior de um místico cristão que também foi enquadrado pela instituição, Meister Eckhart. Se Bruno viu Deus no cosmos infinito, Eckhart ousou falar de Deus como centro silencioso da alma. E isso também teve um preço. Até aqui a gente falou de um homem que ousou enxergar Deus no infinito lá fora. Agora eu quero te levar para o movimento oposto, o de alguém que ousou dizer que Deus habita o abismo silencioso aqui dentro, tão perto que nenhuma instituição consegue controlar completamente. Esse alguém é Meister Eckhart, um frade dominicano do século XIV. Ele não estava na periferia da igreja. Ele era parte da estrutura, pregador, teólogo, professor. Falava para leigos, para monges, para gente simples e para doutores. E justamente dali de dentro, começou a descrever uma experiência de Deus que não cabia só nos moldes externos. Quando Eckhart falava de Deus, ele usava uma linguagem que hoje a gente chamaria de mística apofática. Apofático, em palavras simples, é isso. Ao invés de tentar definir Deus dizendo o que ele é, grande, poderoso, justo, você se aproxima dizendo o que ele não é, reconhecendo que qualquer conceito é pequeno demais. É como se ele dissesse: quando você pensa que sabe quem Deus é, provavelmente está olhando mais para a sua ideia do que para ele. Nas suas pregações e escritos, como no livro da Consolação Divina, Eckhart falava de um fundo da alma, um lugar tão íntimo que nem mesmo as imagens religiosas chegam lá intactas. Ele dizia que nesse ponto mais profundo há uma espécie de nascimento contínuo de Deus dentro do ser humano. Não um teatro devocional, mas um transbordamento silencioso. Não é você que de fora alcança Deus, é Deus que, do centro, se revela em você. Agora pensa como isso soa dentro de uma estrutura que organiza o acesso ao sagrado por meio de sacramentos, hierarquias, mediações. Se Deus habita o fundo da sua alma de forma tão direta, qual é exatamente o papel da instituição? Ela deixa de ser portão exclusivo e vira, no máximo, estrada, ponte, ajuda. E isso é belíssimo, mas também é profundamente desestabilizador para qualquer sistema que se vê como guardião único da chave. Não é à toa que certas proposições atribuídas a Eckhart foram investigadas e, depois de sua morte, condenadas. Não estamos falando de um inimigo declarado da igreja, mas de um homem cuja experiência interior parecia, para alguns, cruzar linhas perigosas. Não pela linguagem de amor a Cristo ou a palavra, mas pela ousadia de afirmar que, em última instância, o lugar onde você encontra Deus é mais fundo que qualquer forma, qualquer imagem, qualquer instituição. Percebe a simetria? Em Bruno, o divino explode o limite do universo pequeno. Em Eckhart, o divino implode o limite da alma estreita. Num caso, Deus não cabe num cosmos fechado. No outro, Deus não cabe numa caixa psicológica ou num esquema moral simplificado. Em ambos, o que está em jogo é a mesma coisa: a liberdade do sagrado de se manifestar para além do controle humano. Talvez por isso, ouvir Eckhart hoje incomode tanto quanto ouvir Bruno. Porque se é verdade que existe esse fundo da alma, onde Deus se insinua sem pedir autorização, então você não pode mais terceirizar completamente a sua vida espiritual. Nem para um templo, nem para um líder, nem para um livro, nem para uma tradição. Eles ajudam, iluminam, purificam, mas no fim, a pergunta volta sempre para o mesmo lugar: o que está nascendo, ou tentando nascer, dentro de você? Se isso ressoa de algum jeito, eu te convido a escrever nos comentários, sem se expor demais, uma frase simples: eu sinto algo nascendo por dentro. Isso não é mantra mágico, é só um jeito de assumir para você mesmo que essa conversa é mais do que teoria. No próximo capítulo,
a gente vai trazer a psicologia para a mesa, especialmente a ideia de sombra, para entender por que tanta coisa viva é projetada como ameaça. Porque, antes de queimar místicos lá fora, a gente costuma queimar partes de nós mesmos por dentro. Tem uma coisa delicada que a gente precisa encarar com calma. Antes de transformar alguém em herege lá fora, a gente costuma transformar algo em inimigo aqui dentro. Na psicologia de Carl Jung, existe um conceito que ajuda muito a entender esse movimento: sombra. Em linguagem simples, sombra é tudo aquilo que a gente não quer, não pode ou não consegue reconhecer em si mesmo. Não é só lado ruim. Às vezes, são desejos legítimos, perguntas honestas, impulsos de liberdade, que foram reprimidos porque, em algum momento, pareciam perigosos para o nosso papel, para a nossa imagem, para o nosso grupo. Quando uma pessoa, uma comunidade ou uma instituição constrói uma identidade baseada em ser correta, pura, ortodoxa, inevitavelmente vai precisar empurrar para a sombra tudo o que parecer ambíguo, complexo, imprevisível. E o que acontece com aquilo que vai para a sombra? Não some. Volta. Só que volta mascarado, como ameaça externa. Olha como isso aparece no conflito com os místicos. O místico encarna justamente o que o sistema tenta sufocar, a dúvida que não é destruição, mas busca honesta. A liberdade interior que não é rebeldia vazia, mas resposta ao que foi visto por dentro. O contato direto com o sagrado que não passa primeiro pelo crivo da opinião alheia. Para uma estrutura muito preocupada em manter controle e imagem, esse tipo de pessoa funciona como espelho. E espelho, quando a gente não está pronto, dói. É mais fácil dizer: esse é o problema, essa é a heresia, é por causa dele que tudo vai desmoronar, do que admitir: tem algo em mim que também sente vontade de sair da fortaleza. Você já viu isso em escala pequena. A pessoa que vive repetindo que não sente raiva explode com quem ousa dizer não. O super espiritual que fala de amor o tempo todo, mas trata com crueldade quem pensa diferente. Quanto mais alguém insiste numa imagem impecável, mais provável que esteja lutando com uma sombra forte. E muitas vezes, quem vai carregar essa sombra no corpo é justamente quem chega com uma experiência viva, o fogo que a gente não conseguiu permitir em nós mesmos. Quando a fé vira apenas identidade, eu sou do grupo certo, tenho as ideias certas, faço os rituais certos. Qualquer chama diferente passa a ser interpretada como ataque pessoal. Não é mais sobre Deus, é sobre preservar quem eu acho que sou. Então, o místico deixa de ser um irmão com outra linguagem e vira alvo onde eu projeto tudo aquilo que não tenho coragem de assumir em mim. Talvez por isso tanta perseguição religiosa tenha um tom tão emocional, tão inflamado. Por trás de muitos discursos em defesa da verdade, existe um medo profundo de olhar para dentro. Porque se eu realmente encarar o que está aqui, posso descobrir que uma parte daquele herege mora em mim. Se alguma coisa em você se reconhece nisso, se você já foi o espelho indesejado para alguém, ou se sente que também anda apontando demais para fora, guarda essa percepção. Ela é material bruto para a recompensa que te espera no final. O teste e o mini ritual que vão te ajudar a distinguir com honestidade onde você está pagando o preço do fogo e onde ainda está alimentando fogueiras contrapartes de si. No próximo capítulo, a gente vai sair da psicologia individual e olhar o cenário mais amplo. Como o medo da sombra se organiza em forma de censura, controle de livros, de discursos, de quem pode ou não falar de Deus. Porque a sombra, quando não é acolhida, vira sistema. Até agora, a gente olhou para o conflito num nível mais humano e psicológico, mas existe um momento em que esse medo se organiza em pedra, papel e decreto. O medo vira estrutura. Ao longo da história cristã, especialmente na Europa, esse medo se traduziu em formas muito concretas de controle. Tribunais, inquisições, proibições e talvez uma das mais simbólicas, listas oficiais de livros proibidos. Durante séculos, a Igreja Católica manteve o Index Librorum Prohibitorum, um catálogo de obras que os fiéis não deveriam ler,
justamente porque eram vistas como perigosas para a fé e para a unidade. Ali entravam autores, ideias, livros, mundos inteiros de pensamento que, se circulassem livremente, poderiam contaminar o imaginário coletivo. Repara na lógica. Não é apenas não concordamos com isso. Isso não pode circular. O que está em jogo não é só o conteúdo de uma ideia, mas o medo do contágio. Se um único texto acende fogo num coração, esse fogo pode pular para outro e mais outro, até que a fortaleza comece a rachar. Giordano Bruno, com suas visões de um universo infinito e de um divino que transborda qualquer fronteira, também entrou nesse universo de controle. Os livros que encarnavam essa abertura foram colocados na lista de obras perigosas, como se o papel fosse por si só inflamável. A mensagem é clara: não basta silenciar o corpo do místico, é preciso vigiar o caminho por onde sua chama pode se espalhar. Isso não é exclusivo da igreja, nem de religião. Toda estrutura que se sente ameaçada tende a controlar o discurso. Organizações, partidos, empresas, até famílias. Às vezes não é proibido oficialmente falar de algo, mas todo mundo sente que é melhor não tocar naquele assunto. Não está escrito em lugar nenhum, mas está gravado no ar. Você talvez já tenha sentido esse clima. Num grupo em que piadas podem tudo, menos questionar certas atitudes. Numa comunidade de fé, onde se pode confessar pequenos erros, mas não grandes dúvidas. Numa família em que todo mundo sabe que há uma dor central, mas o combinado é sorrir na foto. Esse muro invisível é a censura em sua forma mais íntima. Quando a gente volta para a imagem do fogo e das cinzas, fica mais fácil entender. A cinza, para se preservar, precisa controlar a circulação do calor. Ela permite pequenas velas devidamente supervisionadas, mas teme qualquer fagulha que pareça ter vontade própria. Ela esquece que, sem algum fogo, cedo ou tarde, vira pó sem sentido. E aqui entra um ponto que se conecta diretamente com a recompensa que eu vou te entregar no final. Existe um sinal prático, muito simples, que mostra se você está vivendo em ambiente de fogo ou de cinzas, e ele aparece no seu corpo e na forma como você fala. Quando a água do Espírito circula, o corpo respira, as palavras têm vida. Até o silêncio parece fértil. Quando você está sob censura, externa ou interna, o corpo endurece, a respiração encurta, as palavras saem calculadas demais, com medo de existir. Perceber isso é crucial, porque a censura mais cruel não é a que vem de fora, mas a que você começa a aplicar em si mesmo. Quando você se vigia o tempo todo, corta pensamentos pela raiz, não por discernimento, mas por pavor. Quando você nem se permite formular a pergunta, com medo do que ela possa significar sobre você. Se esse capítulo te tocou em algum lugar delicado, se você lembrou de ambientes onde sentiu essa proibição silenciosa, cuida desse insight. Ele vai conversar diretamente com o teste de 3 perguntas que eu vou te entregar no último capítulo para te ajudar a discernir onde você ainda vive em campo minado e onde o Espírito já está te chamando para um espaço mais verdadeiro. No próximo capítulo, a gente traz isso para o hoje, sem fantasia. Como esse mesmo mecanismo funciona nas nossas igrejas atuais, nas nossas comunidades, nas nossas famílias e dentro da nossa própria mente. É o momento em que o tribunal deixa de ser uma sala com juízes de preto e passa a ser a sua consciência, transformada num pequeno inquisidor. Agora eu quero que a gente tire a toga histórica, guarde os nomes difíceis e olhe para um lugar bem mais incômodo, a nossa vida hoje. Porque se você reparar com sinceridade, vai perceber que muita coisa que a gente chama de mundo moderno continua usando a mesma lógica dos velhos tribunais espirituais. Só que, em vez de uma sala com juízes de preto, o julgamento acontece na sua cabeça, na sua igreja, no seu grupo, no seu feed, e às vezes até dentro da sua oração. Pensa em quantas vezes a sua alma foi tratada como um departamento, um setor que precisa entregar resultados, bater metas, manter uma imagem, seguir o manual. Você sente tristeza? Não devia, você tem tudo. Sente dúvida? Cuidado, isso é fraqueza espiritual. Sente raiva?
Isso não combina com quem você diz ser. Sem perceber, a gente vai transformando a vida interior em planilha. O que pode aparecer, o que deve ser escondido, o que precisa ser negado. Na teologia prática, isso aparece quando a fé é reduzida a um conjunto de comportamentos corretos. Não importa tanto se você está vivo por dentro, importa se você cumpre a lista. Na psicologia, isso vira aquele personagem que você veste para não decepcionar ninguém. Alguém sempre bem, sempre forte, sempre resolvido, enquanto por dentro, alguma coisa murcha, sem espaço para existir. No nível do vazio existencial, o cenário é ainda mais silencioso. Por fora, tudo em ordem. Por dentro, uma sensação discreta de que a vida está passando sem que você esteja, de fato, presente nela. Talvez você já tenha vivido essa cena. Você está num ambiente religioso, alguém compartilha uma dor mais crua, uma crise mais séria, e o clima muda. Não porque Deus não possa estar ali, mas porque o grupo não sabe o que fazer com aquilo que escapa da palavra abençoado. A solução rápida é colar um versículo ou um vai dar tudo certo por cima, como se fosse um esparadrapo espiritual. O tribunal moderno é isso. Não é a busca por verdade, é a pressa por calar o desconforto. E às vezes esse tribunal usa a própria espiritualidade como martelo. Você não precisa mais de inquisidores externos quando aprendeu a se acusar sozinho. Minha fé é fraca, não posso sentir isso. Isso é falta de Deus em mim. A religião, que poderia ser espaço de encontro com a verdade, vira palco de autocondenação educada. Só que existe um detalhe sutil. Enquanto você vive se julgando, a vida passa. Que aquele fogo que tentou nascer, na forma de uma pergunta honesta, de uma intuição, de um desejo legítimo de mudança, é tratado como réu em vez de tratado como sinal. Você não precisa seguir qualquer impulso, claro. Mas, se tudo que foge ao script é automaticamente chamado de errado, em algum momento, você deixa de ouvir até a voz que vem de Deus em você. Se alguma coisa em você se reconhece nesse tribunal interno, eu te faço um convite simples, mas profundo. Antes de sair desse vídeo, escreve nos comentários uma frase pequena, do seu jeito, que responda a isso aqui. Em que lugar da minha vida eu me julgo mais do que escuto? Não precisa se expor demais, mas nomear esse ponto já é uma forma de abrir a porta da sala do julgamento para que entre um pouco de ar. Guarda isso. O objetivo desse vídeo não é te empurrar para o lado contra a igreja ou contra a tradição. É te ajudar a enxergar onde a sua alma foi transformada em departamento e onde ela ainda pode voltar a ser casa, jardim, deserto fértil. No próximo capítulo, o último, eu vou cumprir o que prometi lá no começo. Te entregar um teste de 3 perguntas e um mini ritual de 1 minuto para você discernir com calma e verdade se está vivendo mais perto do fogo ou das cinzas. Não como fórmula mágica, mas como ponto de partida para uma honestidade espiritual que nenhuma instituição pode te dar. E se for verdadeira, nenhuma instituição consegue apagar. Chegando até aqui, talvez você já tenha percebido uma coisa importante. Essa história nunca foi só místicos contra a igreja. É uma história sobre vida contra medo, fogo contra estruturas que esqueceram por que nasceram. Vamos então amarrar os fios. A primeira coisa é essa tal linha invisível entre fé viva e controle. Ela não aparece escrita em nenhum catecismo, mas você sente no corpo. Quando a tradição, a igreja, a comunidade, a prática espiritual te ajudam a se aproximar de algo mais verdadeiro, mesmo que isso às vezes doa, você sente um tipo estranho de expansão por dentro, uma gravidade boa. Quando, pelo contrário, tudo vira medo, vigilância, obrigação, você percebe que não está sendo conduzido, está sendo cercado. Dá para dizer assim. Quando a tradição serve à experiência real de Deus, ela é ponte. Quando a tradição substitui essa experiência, ela vira muralha. É aí que a cinza se acha mais importante que o fogo. A segunda coisa, o que no fundo se teme tanto? Na superfície parecia ser as ideias perigosas de gente como Bruno ou Eckhart. Mas se a gente olha com calma, percebe outra camada. O que assustava era o tipo de liberdade interior que nasce quando alguém se encontra com o sagrado de forma tão profunda
que não cabe mais na jaula da aprovação alheia. Quando uma pessoa fala a partir desse lugar, ela não é fácil de manipular. Ela pode continuar amando a comunidade, valorizando a tradição, mas já não depende delas para existir. E isso, para qualquer sistema que vive de controle, é profundamente ameaçador. Por fim, vem aquilo que talvez seja o mais importante para você hoje. Como saber na prática se eu estou mais perto do fogo ou das cinzas? Não em teoria, mas na carne do dia a dia. Eu te propus lá no começo uma recompensa, um teste simples de 3 perguntas e um mini ritual de 1 minuto. Não é fórmula mágica, não é truque espiritual. É só um espaço pequeno de honestidade radical entre você e Deus. Então, se puder, faz o seguinte: respira fundo e deixa essas 3 perguntas te alcançarem. Quando eu falo de Deus, de fé, de espiritualidade, eu sinto que estou vivo, ainda aprendendo, ainda em processo, ou sinto que estou representando um papel que já não me cabe? As minhas convicções me tornam mais humilde, mais compassivo, mais humano, ou mais tenso, mais duro, mais preocupado em ter razão. Depois de rezar, meditar, ouvir uma pregação ou consumir conteúdo espiritual, eu fico mais disponível à realidade, ou mais fechado, com medo de qualquer coisa que saia do script. Você não precisa responder em voz alta, mas se uma dessas perguntas cutucou fundo, guarda isso. É o seu próprio coração apontando onde a cinza começou a sufocar a chama. Agora o mini ritual de 1 minuto. Se quiser, faz comigo. Senta ou fica de pé de um jeito simples. Coloca uma mão no peito. Respira devagar 3 vezes, sem pressa. E se fizer sentido para você, diz em silêncio ou em voz baixa: se eu estiver defendendo cinzas, me devolve o fogo, mesmo que isso me obrigue a mudar. Depois disso, fica só 10 segundos em silêncio. Não tenta produzir nada. Só permite que essa frase assente em algum lugar aí dentro. Talvez nada espetacular aconteça. Talvez aconteça algo muito discreto. Uma vontade de ser mais honesto, uma coragem pequena de fazer uma pergunta, um cansaço profundo de continuar atuando. É assim que o fogo quase sempre começa. Não com explosões, mas com uma brasa que se recusa a morrer. Se esse vídeo te alcançou de algum jeito, eu te peço 3 coisas bem concretas. Comenta aqui embaixo a frase "Eu escolho o fogo", para marcar esse compromisso com a verdade, não com a performance. Deixa o like e se inscreve, se ainda não está inscrito, porque isso ajuda muito esse tipo de conteúdo a continuar existindo. Envia esse vídeo para alguém que você sente que anda entre o amor a Deus e o medo da instituição. Talvez seja exatamente o que essa pessoa precisava ouvir, mesmo que doa um pouco. E eu quero te deixar com uma última provocação, para continuar essa conversa em outro vídeo. E se alguns ataques espirituais que você sente não forem o mal vindo de fora, mas o seu próprio fogo tentando voltar, rompendo paredes que você construiu dentro de si? No próximo conteúdo, a gente vai falar justamente sobre isso, como diferenciar culpa religiosa de consciência viva e como não confundir o chamado de Deus com a voz do medo. Até lá, cuida da brasa que você carrega. Ela pode ser pequena, mas se for verdadeira, nenhuma fogueira de fora consegue apagá-la.